Meu amigo, você nunca deve deixar uma mulher te fazer de otário. Isso eu chamo de maturidade, esse segundo caso. O cara que pega o problema, aprende com aquilo e fala, caralho, velho, eu tô 5 anos mais velho de cabeça. Entendeu? A experiência às vezes fortaleceu ele muito mais do que muito tempo, que um tempo longo não teria trago para ele. Exato. Perfeito. Eu vejo que a maturidade, ela é vamos dizer que é um grande pilar para o desenvolvimento pessoal de qualquer ser humano. E eu vejo que uma maturidade, ela está muito atrelada a duas questões. Primeiro, a resiliência de passar pelos problemas e saber enfrentar os problemas e ver como é que aquele problema pode ser útil para você e aprender e crescer com ele, assim como você acabou de dizer. E o segundo, que tá muito um atrelado com o outro, porque se você não olha para esse segundo que eu vou falar agora, o primeiro ele vai ser falho. Tá. Que é o homem saber resistir aos próprios desejos. Ele saber lidar com os próprios desejos dele. Ele saber podar, se tiver que podar, uma própria paixão. E paixão não tô falando só de mulher, tá, gente? Você pode ser apaixonado até por problema. Até por dor. Existe o vício emocional de dor. A pessoa gostar de... Quem nunca ouviu falar do sexo de reconciliação? Pessoas inconscientemente criam problemas para ter aquela baixa emocional para depois ter o auge. Cara, eu não sei você. Prazer. Eu nunca consegui, velho. Só consigo transar se eu estiver em paz. Se tiver alguma coisa atormentando minha vida. Isso não acontece na nossa relação, né, meu velho? Esquece. Eu não sei, eu entendo isso. Cara, não sei como as pessoas conseguem. Mas você já viu como que tem gente que tem uma relação extremamente turbulenta e quando você vê tá se pegando daqui a pouco? Tá caindo na porrada, daqui a pouco tá se pegando. Então, é um vício emocional. Então, assim, gostei dessa parte. Se o cara ele não souber lidar com os próprios desejos, ele vai ser escravo dos desejos. Só que aí qual que é o problema? Porque a gente está numa sociedade ideológica, não vou entrar muito nesse assunto agora não, mas que coloca que não existe nada mais supremo na vida do que o seu próprio desejo. O que as ideologias hoje pregam para o ser humano não existe nada mais supremo do que a sua própria vontade. Você sabe de onde vem a sua vontade? Você já parou para se questionar de onde vêm os seus desejos? Tudo está sendo influenciado de algum lugar. Você não surge um desejo, uma vontade dentro de você do nada. Não existe isso. Isso vem influenciado por um meio, por uma mídia, por uma cultura, por experiências. Então, se você não questiona a sua própria vontade e aprende a lidar com elas, você nunca vai ser um homem maduro de verdade. Para enfrentar, inclusive, os problemas. Branco, branco, branco. O que a vaca bebe? Leite, né? A vaca não bebe leite. Ela dá o leite, ela bebe água. Velho. Então, aqui, eu acabei de induzir você a me falar uma coisa. Entendi. Pra você mostrar, tipo, como que influencia... Você consegue influenciar uma outra pessoa muito fácil. E eu já sabia que ia vir alguma pegadinha, pra você ter uma ideia. E eu errei a porra da pegadinha. Mas eu também, quando ele fez... Muito bom. Tu fez Tô comigo muito esse feliz. teste. Aí eu, na mesma hora, é leite! Né, com a mão na cintura da obviedade. Ele... Mas o que eu quero dizer com isso? É que se a gente tem uma cultura, uma ideologia circulando, dizendo pra você que você tem que seguir a sua vontade, os seus desejos, que o que importa é o que você sente, as pessoas nunca vão se questionar de onde que tá vindo isso, e tudo tem uma origem. Então, se o homem ele não aprende a questionar os próprios desejos internos dele, meu amigo, você nunca vai ter uma maturidade suficiente para ser o protagonista da sua vida, ser um homem dominante de verdade. Dominante é um homem que ele sabe conduzir a própria vida dele. Não é só o dominante sobre a relação ou sobre a mulher. É o homem que conduz a própria vida à forma dele. Perfeito? Então, assim, por exemplo, estamos com o Vitor aqui atrás. Se falar de desenvolvimento de corpo, saúde, alimentação, pode me confirmar se eu tiver nada, mas se a pessoa não souber lidar com os próprios desejos dela e as vontades, não funciona. Não. É isso, Vitão. Eu falo isso por uma coisa, eu já fui fisiculturista. Na época de atleta, eu aprendi a lidar com as minhas... Você controlar fome e sede é uma das coisas que mais podem desenvolver o ser humano, gente. Assim, desenvolve uma mentalidade em você que eu acho que você é capaz de fazer quase qualquer coisa. Se você conseguir controlar a fome e sede. Porque é um negócio muito instintivo, né? Então, se o cara não souber lidar com isso e olhar, inclusive, para esses desejos com relação à mulher, ele sempre vai ser escravo de mulher. Eu vi uma vez uma frase... Muito boa essa visão, Mari. Eu vi uma vez uma frase muito foda, que eu não sei de quem que é, porque eu não sou de ficar guardando, esse aqui é de fulano e tal. Que era assim, ó. O seu sucesso não tá em você fazer as coisas certas, mas evitar as coisas erradas. E acho que ninguém nunca parou pra pensar nisso. É disso que a gente tá falando. Não é você fazer necessariamente as coisas certas, mas saber evitar as erradas. Perfeito, concordo. Eu acho, tipo assim, uma visão, tipo... Porque, cara, todo mundo sabe, no fundo, o que é o certo a ser feito. O que é o certo? Você já reparou... Ainda que não saiba, mas tá bom. Tipo, é muito fácil. Você já reparou que as pessoas estão relativizando isso?
as pessoas se perdem nesse ponto porque você tem muito discernimento sobre certo e errado. Você veio construindo isso de uma forma, com uma autonomia do que é certo e errado. Mas se você for olhar as pessoas no geral, como a gente estava falando dos homens estarem perdidos, etc., não tem mais referência de certo e errado. Porque agora tudo pode, tudo se relativiza. Se a gente começa a relativizar o certo e errado, filho, a cadeia de acontecimentos é muito maior. E aí chega lá o cara olhando pra mulher e não sabe. Mari, a mulher fez isso, tal, aquilo, outro comigo. Ela pisou na minha cabeça, ela tirou todo o dinheiro da minha conta. Eu terminei com ela. Será que eu fiz certo ou fiz errado? Meu filho. Entende? Porque não sabe mais o que é certo e errado. As pessoas não sabem mais o que aceitar, o que tolerar, o que fazer, o que não fazer.